Olá, amigos. Aqui é o Tom do Watchman River. Obrigado por estarem aqui. Espero que estejam bem. Hoje é sábado, 11 de abril de 2026, e vamos falar sobre o que está acontecendo neste mundo louco enquanto temos essas reuniões hoje em Islamabad, no Paquistão, que provavelmente estão acontecendo enquanto estou gravando isso. Há outras coisas acontecendo nesse mundo louco que vamos falar, mas antes quero ir às Escrituras. É essencial começarmos na Palavra de Deus, pois estes vídeos são sobre Jesus. Se não forem, estaremos desperdiçando nosso tempo. Vamos para 2 Coríntios 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Vamos para João 3, versículo 3. Jesus respondeu e lhe disse: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanece para sempre. Digam um amém, meus amigos. Obrigado, entendi claramente. Vamos para 1 de João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vamos para 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Não são maravilhosos? Filipenses 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Vamos fazer mais dois. João capítulo 3, versículo 6. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Você já nasceu de novo? Você crê em Jesus e no seu sangue expiatório e na sua obra consumada? Eu espero que sim. Por favor, continue assistindo a este vídeo se você não conhece Jesus. Por favor, é de vital importância. Estamos entrando em tempos perigosos e você não vai querer estar aqui após o arrebatamento. Confie em mim, isso está próximo. Mais uma, Tito 3, versículo 5. Não por obras de justiça que tenhamos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Linda, linda palavra de Deus. Vivemos tempos estranhos e acredito que estamos nos últimos dias, aguardando Jesus diariamente. E teve um artigo que vi no Daily Mail ontem que foi tipo, uau, o mundo está começando a acordar um pouco. Era um investidor bilionário chamado Ray Dalio. E aqui está a manchete do Daily Mail. Agora estamos em uma guerra mundial, uma previsão assustadora do bilionário fundador de fundo de hedge dos Estados Unidos, Ray Dalio. Ele fez um alerta severo de que o mundo já está entrando em uma guerra mundial, argumentando que estamos próximos de um conflito total entre as grandes superpotências. Realmente parece ser o caso. Quando você entende a profecia bíblica, você meio que sabe a direção para a qual estamos indo. Haverá muito caos após o arrebatamento. Não acredito que teremos a Terceira Guerra Mundial agora, mas sim ao final da tribulação. Mas Ray Dalio, um autor e fundador de um dos maiores fundos de hedge do mundo, a Bridgewater Associates, disse que os conflitos atuais não são crises isoladas e mostram um quadro maior de uma luta crescente entre as principais superpotências. Ele argumentou que a maioria do público está distraída com eventos imediatos, como as tensões com o Irã, e não consegue compreender as implicações mais amplas. Amém. Quero dizer, vamos lá. Estamos aprendendo com o passar do tempo que o Irã é, na verdade, um agente da Rússia e da China. Eles agem como agentes da Rússia e da China. Eu acho que Rússia e China estão mandando mais nas decisões do Irã do que qualquer um imagina. Para hoje, o mais importante é que a guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã é apenas parte da guerra mundial em que estamos, e isso não vai acabar tão cedo, disse ele. O alerta de Dalio está em como as alianças globais estão se formando, com um alinhamento claro surgindo. Ele diz que China, Rússia, Irã, Coreia do Norte e Cuba se opõem amplamente a um bloco liderado pelos Estados Unidos e seus aliados, incluindo países europeus, Israel, Japão e Austrália. Ele apontou os padrões de votação nas Nações Unidas,
tratados e laços econômicos como evidência dessa divisão, sugerindo que esses alinhamentos já influenciam os resultados. O mundo começa a perceber, está tendo um momento Scooby-Doo, onde todos dizem, Hutro, o que está acontecendo? Acho que as pessoas estão percebendo que isso não é algo normal e que isso não é só um contratempo. Agora, aqueles de nós que entendem escatologia ou profecia bíblica do fim dos tempos, percebemos que, quando Israel nasceu há 77, quase 78 anos atrás, em 14 de maio de 1948, entendemos o tempo e a estação em que estamos. Estamos esperando por Jesus. Israel está envelhecendo. Jesus falou sobre a geração da figueira. Ele falou sobre 14 de maio de 1948 e disse que as pessoas que viram isso não morreriam antes que todas essas coisas se cumprissem, levando até a sua segunda vinda. Ou seja, são 7 anos após o arrebatamento, e Israel está prestes a completar 78 anos. Essas pessoas estão envelhecendo. O tempo é curto. Então, o que é isso afinal? O presidente Trump enviou isso pela sua rede social Truth Social ontem, cerca de 24 horas atrás. O reset mais poderoso do mundo. Fim da postagem. O reset mais poderoso do mundo. Do que se trata? Eu não sei. Eu não sei do que ele estava falando. Eu não sei se ele está falando sobre... Algumas pessoas estão dizendo que ele está falando sobre o Irã, esse pequeno descanso na luta que temos, esse pequeno cessar-fogo acontecendo e que os Estados Unidos estão se preparando para mais guerra. Outras pessoas estão dizendo que é muito mais profundo do que isso. E ele está falando sobre o reset da Agenda 2030 que conhecemos, uma nova ordem mundial, como você quiser classificar isso. Sim, as pessoas ficaram chocadas e isso se espalhou pela internet ontem. O que mais? Israel divulgou isso hoje no Telegram. O presidente do parlamento iraniano, Mohammad Ghalibaf, acrescenta que as conversas no Paquistão com os americanos não começarão até que haja um cessar-fogo no Líbano. Isso não vai acontecer, pessoal. E que os ativos iranianos congelados sejam liberados. Isso também não fazia parte do acordo. Eu adoro como vocês dão para eles um acordo de 10 ou 15 pontos. E aí, no dia, eles dizem, não, a gente não concordou com isso. Segundo Ghalibaf, esses são os termos aceitos por Trump. Lembra que cobrimos isso enquanto acontecia? E que agora ele está deixando de cumprir. Certo. Tudo bem, Irã. Pronto. Isso é o que o presidente Trump enviou no Truth Social. Os iranianos parecem não perceber que não tem nenhum trunfo além de extorquir o mundo por um curto período usando vias navegáveis internacionais. A única razão pela qual eles estão vivos hoje é para negociar. Fim do post. Palavras bem duras aí. Palavras duras do nosso presidente. Cara, vocês são inacreditáveis. A maioria de vocês não faz isso, mas eu tô tão cansado. Eu ouço isso todo dia, cara. Vou te deixar de seguir porque você odeia nosso presidente. Vou deixar de te seguir porque você ama o nosso presidente. Olha, Donald J. Trump não ocupa muito espaço na minha cabeça. Ele é meu presidente. Já te disse antes que votei nele. Sim, eu votei. Eu não idolatro cada passo que ele dá. Dou os parabéns quando ele merece e critico quando acho que precisa ser criticado. Ele não é Jesus. Ele é o nosso presidente. Certo. Nunca vi nada assim. É quase como se você tivesse que se posicionar firmemente de um lado ou de outro. Olha, ele está fazendo algumas coisas muito boas. Coisas realmente boas. Ele está fortalecendo o sistema da besta com algumas ações. Sabe, há coisas preocupantes e há coisas ótimas. Desculpe por eu ver dessa forma. Me desculpe por não conseguir ser tão partidário a ponto de me posicionar firmemente de um lado ou de outro. Mas sabe de uma coisa? Jesus é meu rei e estou tentando passar por esses últimos dias. Não deixo ninguém ocupar tanto espaço na minha mente, só Jesus está nela e no meu coração. Certo. Então, J.D. Vance chegou ao Paquistão. Isso foi por volta das 2h30 da manhã, horário do leste dos Estados Unidos, para essas conversas com as autoridades iranianas. Uma fonte diplomática paquistanesa disse a Al Jazeera ontem à noite que grandes esforços estão sendo feitos para realizar negociações diretas entre a delegação iraniana e a delegação americana. Se não houver conversas diretas, as negociações serão indiretas e durarão só um dia. Então vai ser interessante ver o que sai dessas reuniões hoje, não é? Vai ser interessante.
Trump afirmou que os líderes do Irã só estão vivos para negociar. Li esse tweet para você, mas já foi abordado no BRICS News. E então, as forças dos Estados Unidos estão se preparando para a possibilidade de negociações fracassadas com o Irã. Há muitos debates sobre se a guerra em curso vai recomeçar. Ou será que, eu tendo a achar, não sei, acho que eles vão adiar isso por mais um tempo. Talvez eu esteja errado. Acho que nessas reuniões de hoje, eles podem sair dizendo que vão se reunir de novo em 2 semanas, porque esse é meio que o padrão, né? O comportamento passado indica o comportamento futuro, e esse é o padrão que a gente tem visto. Talvez não. Talvez dessa vez seja diferente, mas o que eu acho que vai acontecer é que vão adiar, porque o Irã quer ganhar tempo, já que a China e a Rússia estão dando muita coisa para eles agora. O Paquistão diz que os Estados Unidos e o Irã devem realizar uma conversa direta, cara a cara, em breve, já que ambas as delegações chegaram a Islamabad. A delegação dos Estados Unidos inclui J.D. Vance, o vice-presidente, Kushner e Witkoff. A delegação do Irã inclui o presidente do parlamento, Golibaf, e o ministro das Relações Exteriores, Arghachi. Sinto como se estivesse cobrindo algo da Federação Mundial de Luta Livre ou algo assim, neste ringue, neste canto. As delegações chegaram novamente ao Paquistão. Os iranianos vieram como vencedores, prontos para impor suas exigências. Os americanos insistem que conseguiram uma vitória histórica. E foi isso que Israel disse hoje. Do ponto de vista de Israel, isso só pode terminar de 2 maneiras: um retorno à guerra ou um acordo muito ruim. Exatamente isso. Vamos ver. E ontem, Mossad Commentary compartilhou isso no X. O Irã não está negociando, está ganhando tempo. Um novo relatório do Dr. Dan Diker, do Centro de Segurança e Relações Exteriores de Jerusalém, expõe a realidade por trás das ações do Irã. O Irã está transformando o Estreito de Hormuz em uma arma, não como uma forma de obter paz, mas como uma ferramenta para prolongar o conflito. Quase 20% do petróleo mundial passa por essa passagem estreita. Teherã agora está usando isso para sufocar o fornecimento global, manipular os mercados e exercer controle. A estratégia do Irã não é vencer rápido, mas resistir, ganhar tempo e redefinir o campo de batalha em seus próprios termos enquanto aguardam. Estou acrescentando algo a isso. Enquanto eles aguardam por mais armas, defesa e outras coisas da Rússia e da China, aí está. Coisas sérias acontecendo no mundo. Mas pausa o vídeo, porque agora é hora de você pegar um lanche pra gente. Traz um lanche pra mim. Recebi cookies com gotas de chocolate pelo correio ontem. É ótimo, muito bom. Muito gentil. O que mais? Trump disse ao New York Post ontem que está preparando uma ação militar caso o Irã não cumpra nas negociações. Estamos carregando os navios. Ele afirmou: saberemos em cerca de 24 horas. Vamos saber em breve, disse em uma entrevista por telefone ao ser questionado sobre o sucesso das negociações. As forças de defesa de Israel se preparam para possível fracasso das negociações entre Estados Unidos e Irã e retorno da guerra. Isso é de acordo com a Con News em Israel. Os iranianos realocam defesas aéreas e tentam reabrir acessos aos silos de mísseis bombardeados. Ainda não acabou. Simplesmente não acabou. O Irã não consegue encontrar minas no Estreito de Hormuz, diz os Estados Unidos. Esse é o novo jogo deles. Não conseguimos encontrar as minas que plantamos. Acho que o presidente Trump enviou algo bem antes de eu começar a gravar, dizendo algo como: todos os navios que colocaram as minas agora estão no fundo do oceano. E eu acho que ele está planejando fazer com que os Estados Unidos encontrem essas minas e as removam em benefício do resto do mundo. Então eles estão... Ouviu isso? Gansos canadenses passando lá em cima. O que mais? Então autoridades dos Estados Unidos divulgaram que o Irã não consegue reabrir rapidamente o Estreito de Hormuz para um tráfego maior de navios. Teherã não consegue localizar todas as minas navais que colocou na hidrovia no mês passado e não tem capacidade técnica para removê-las. Esse problema criado por eles impede o Irã de cumprir a exigência de Trump para a reabertura completa, imediata e segura desse ponto crítico do petróleo. Então eles chegaram lá, eles só estão tentando ganhar tempo. Ficam enrolando o dia todo. E então o Times of Israel, algumas horas antes de eu começar a gravar, trouxe essa manchete.
Inteligência dos Estados Unidos avalia que o Irã pode recuperar lançadores subterrâneos e disparar milhares de mísseis. Sim, dizem que vão reconstruir capacidades balísticas durante a trégua. Vamos ver. E novamente o presidente Trump diz que o Estreito de Hormuz será aberto com ou sem a aprovação do Irã. É isso que ele está dizendo. A inteligência dos Estados Unidos acredita que a reabertura do Estreito de Hormuz não deve acontecer tão cedo. Isso causará grandes problemas econômicos. Todos nós entendemos isso. E então recebemos isso do Jerusalem Post. Essa é a manchete deles. China planeja entregar sistemas de defesa aérea ao Irã nas próximas semanas, segundo inteligência dos Estados Unidos. Estou te dizendo, eu realmente acredito que está me caindo a ficha de que o Irã é um proxy da Rússia e da China. Desde o dia em que comecei este canal, nós falamos sobre Rússia, China, Irã e Coreia do Norte. Sabe, estamos vendo todas essas coisas se concretizarem enquanto atravessamos esses últimos dias. Além disso, o presidente Trump postou isso no Truth Social. Um número enorme de petroleiros completamente vazios, alguns dos maiores do mundo, estão indo agora para os Estados Unidos para carregar o melhor e mais puro petróleo e gás do mundo. Temos mais petróleo do que as próximas duas maiores economias do petróleo somadas e de melhor qualidade. Estamos esperando por vocês, ele disse. É ótimo. Ainda estou me perguntando por que estou pagando quase $4 por galão aqui, mas realmente não entendo. Eu sei que há muito a fazer, muito mais do que eu entendo sobre os preços da gasolina e do petróleo. É oferta e demanda, e está além do meu entendimento. Israel hoje compartilhou isso. Apesar do cessar-fogo, o NetBlocks mostra que o acesso à internet continua quase totalmente bloqueado no Irã. O que o regime está tentando esconder ou impedir? E então ele disse isso. Ele disse, isso não é uma piada nem uma paródia. A mesma República Islâmica do Irã, que há apenas 40 dias massacrou mais de 40 mil de seus próprios civis por protestarem por liberdade, foi indicada para ajudar a moldar a política de direitos humanos nas Nações Unidas. Sério, eu não estou nem brincando, é sério. A política de direitos humanos nas Nações Unidas será moldada pelo Irã. Ele disse que essa indicação vergonhosa foi apoiada pelo Reino Unido, Espanha, França, Alemanha, Canadá, Austrália, Noruega, Países Baixos, Suíça, Áustria e Finlândia. É inacreditável. Eu simplesmente não consigo nem imaginar votar nisso. Eu simplesmente não consigo nem imaginar. Como você olha para seu povo e diz, nós votamos nisso? Deixe que eles moldem, sabe? Deixe que eles vão para a ONU e participem da formulação da política de direitos humanos. Irã que matou 40 mil do próprio povo por protestos. Deveria ser meu segmento Mundo Palhaço, mas está muito sem graça. O que mais? China e Coreia do Norte vão fortalecer relações. Precisamos citar isso. Ainda não falamos de Kim Jong-un ou da Coreia do Norte. E novamente, a China está se preparando para enviar um pacote de armas para o Irã. Vamos ver esta postagem do Bubba News. É boa, ele enviou ontem. O Conselho de Paz de Trump enfrenta falta de dinheiro, atrasando o plano para Gaza, segundo fontes. E Bubba disse que o Conselho de Paz de Trump está realmente tendo dificuldades para conseguir financiamento, recebendo menos de $1 bilhão dos 17 bilhões prometidos para a reconstrução de Gaza, com tudo o que está acontecendo no Oriente Médio hoje. 9 países prometeram 7 bilhões, enquanto os Estados Unidos prometeram 10 bilhões. Uma fonte afirmou que o financiamento até agora ficou abaixo de 1 bilhão. Ele disse que a guerra com o Irã afetou tudo, agravando as dificuldades de financiamento que já existiam. O trunfo dourado de Gaza que Trump e Kushner planejaram enfrenta problemas. Sempre dissemos que não aconteceria, pois não está na profecia bíblica, portanto, não vai ocorrer. E então Bubba disse, os 9 países incluem Cazaquistão, Azerbaijão, Marrocos, Uzbequistão, enquanto os estados do Golfo, Catar, Bahrein, Kuwait, Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos não estão pagando um centavo. Com a guerra do Irã acontecendo, junto com outros fatores de desconfiança em relação a Donald Trump,
Trump criou as bases para a paz mundial com seu Conselho Internacional de Paz. E Bubba concluiu que o mundo só espera alguém transformar esse plano global em um acordo de 7 anos. Amém, irmão? Estamos nessa época, cara. Estamos nessa época, já no fim desse período. Sabe, muita gente, quando as coisas se acalmam um pouco, como estamos esperando há alguns dias para essas coisas acontecerem, essas reuniões hoje no Paquistão, as notícias desaceleram e muitos pensam: é isso, Tom, o arrebatamento não será em breve. Acho que ainda temos anos pela frente. Estou começando a pensar assim e é tipo, sabe de uma coisa? Os foguetes vão voar de novo e todos voltarão dizendo: estamos prestes a ser arrebatados, pois já estamos no fim desse período. Terremotos, 40 acima de 4.0 e 10 acima de 5.0 nas últimas 24 horas. Tudo bem, que tal irmos para o mundo dos palhaços? Você vem comigo? Essa é boa. Essas espécies foram listadas como ameaçadas de extinção por causa das mudanças climáticas. Os pinguins imperadores passaram de quase ameaçados para ameaçados de extinção, de acordo com a IUCN. Imagens de satélite coletadas da região desde 2009 indicam que a população de pinguins imperadores na Antártida vem diminuindo há cerca de uma década. No final das contas, só existe uma trajetória, e é para baixo, disse Trayton. E ele é membro do grupo de especialistas em pinguins da IUCN. Eles têm um grupo de especialistas em pinguins. A maior ameaça aos pinguins é a falta de gelo marinho causada pelas mudanças climáticas. Desde 2016, o gelo marinho vem diminuindo e mudando todo o ecossistema na Antártica, incluindo o processo de muda, quando os pinguins trocam suas penas velhas e as oportunidades de alimentação, disse ele. Os pinguins imperadores consomem principalmente peixes, lulas e outros animais nessas águas. Cientistas também observam padrões e grandes mudanças populacionais em pinípedes, conhecidos como focas. Eu nem sabia o que eram, mas agora sei. Focas, pinípedes, focas. Eu sabia disso. Isso os deixa muito nervosos. Sabe de uma coisa? Só lembre de uma coisa quando ouvir isso, tá? Por favor, lembre disso. Tudo bem. Enquanto eles estão construindo mais de 800 centros de dados de IA, que consomem toneladas de água, enquanto ameaçam com guerra nuclear. Guerra, sabe? Eles vão dizer pra gente que o clima está mudando. Sempre que você ouvir as palavras mudança climática, lembre-se, não é o clima, é a mudança. Eles querem mudar, não tem nada a ver com o clima, eles querem uma agenda, uma nova ordem mundial. É disso que se trata a mudança climática, porque nós sabemos quem está no controle, no fim das contas, das temperaturas e do clima da Terra. É Jesus, ele está no controle e não se preocupa com a mudança climática. Uau, essa é uma Harley Davidson muito antiga. Linda, desculpe, só me dê um segundo aqui. Linda, não sei a idade dela. Não entendo muito de motos, mas ela é antiga e linda. Enfim, esse é o mundo palhaço que acabamos de falar. E agora vamos para alguns comentários do dia, beleza? No início pensei que aquela moto fosse um avião ou um helicóptero voando sobre a minha cabeça, mas meus ouvidos são meio doidos. Sou surdo deste ouvido, que é estranho. Sempre ouço um cachorro latir e penso que é um dos meus filhos me chamando. Meus ouvidos são mesmo esquisitos. Beleza. Comentários do dia. Molly. Sim, irmão Tom, é verdade. Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e logo virá nos buscar. Aleluia. Amém. E eu digo, amém, irmã. Obrigado, Molly. Você está certa. Amém. Johnny Tom, às vezes eu me sinto sozinho e desanimado. Sempre fui tímido e não conversava muito, mas me alegra saber que Jesus nunca nos abandona ou deixa sozinhos. Mesmo desanimado, às vezes, posso manter a cabeça erguida pela graça e misericórdia dele. Deus abençoe todos, família Watchman River. Obrigado, Johnny. Eu entendo isso. A maioria das pessoas nunca acreditaria que sou uma pessoa muito tímida, mas eu sou muito tímido. Entendo como você pode se sentir sozinho e desanimado sendo tímido. Às vezes, sente que não compartilha sua fé o bastante. Mas Deus é bom, Ele é bom. Tammy, eu olho para tudo o que está acontecendo.
Eu vejo engano e falta de lei por toda parte. Eu olho para as pessoas hoje e as coisas que elas dizem não me afetam como antes. Sou grato a Deus Todo-Poderoso por seu lindo amor, pela calma que Ele está me dando. Sou verdadeiramente abençoado. Amo todos vocês, minha família, Watchman River. Orando por vocês, minha família. Obrigado, Tom. Obrigado, Tammy. Amém. Vamos fazer mais um. Stephanie, só sei duas coisas com certeza. Amo Jesus de todo o coração e logo irei para o céu. Amém, irmã. Lindo. Mais um Gator. Nada além do sangue sacrificial do Senhor Jesus Cristo pode limpar sua alma e selá-la para a sua salvação. Fé no sangue dele, paz com Deus por toda a eternidade. Amém. Amém, Gator. Sim, aquele sangue precioso que Jesus derramou para nos resgatar há 2000 anos. Se você não conhece Jesus, preste atenção, pois vou compartilhar as boas novas. Há 2000 anos, Jesus deixou o trono no céu para vir ao mundo, nascer de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo. E Jesus veio aqui em uma missão de resgate, porque Jesus te ama tanto, ele quer passar toda a eternidade com você. Ele pagou com seu sangue, sangue de Deus, um pagamento muito sério. Todos nós precisamos desse pagamento porque todos somos pecadores. Todos nós ficamos aquém da glória de Deus. Nós erramos o alvo. Nós pecamos. E quando pecamos, um pagamento com sangue precisa ser feito. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, de acordo com Hebreus 9, 22. O sangue precisa ser derramado. Bem, Jesus veio aqui para te resgatar. Então, para que você seja salvo, eu não posso simplesmente sentar aqui e te dar uma lista de coisas para fazer e não fazer, porque sabe de uma coisa? Primeiro, você vai falhar nessa lista. Você não precisa dessa lista. Você acredita no sangue expiatório de Jesus que foi derramado para te lavar mais branco que a neve e acredita em sua obra consumada na cruz, sua morte, seu sepultamento, sua ressurreição, e é isso que te salva. Certo. E então, uma vez que você está salvo e tem o Espírito Santo em você, muitas vezes você faz boas obras. Nem sempre, mas muitas vezes você faz. E existem recompensas eternas pelas boas obras, mas isso é resultado da salvação, não faz parte da salvação. Porque se isso fizesse parte da salvação, nenhum de nós conseguiria, sabe, sinceramente, porque as suas melhores obras são como trapos de imundície. Certo, Jesus veio aqui para te libertar. E ele pagou pelos seus pecados e pelos meus pecados com o seu sangue. Então, para ser salvo, tudo o que você precisa fazer é entender que precisa de um pagamento pelos seus pecados e se aproximar de Jesus. Converse com Jesus. Diga a ele: eu admito que sou um pecador. Reconheço meu problema com o pecado e creio que o seu sangue me lavará, tornando-me mais branco que a neve e removendo esse problema com o pecado. Creio na obra consumada do Senhor na cruz, onde foi pregado e derramou seu sangue precioso. O Senhor morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E uma vez que você crê no sangue expiatório de Jesus e na sua obra consumada na cruz, naquele exato momento de fé, você é salvo. Você está selado até a redenção. Você nasce de novo porque Deus coloca o Espírito Santo em você, e você nunca mais será o mesmo. Você está salvo e selado, pois ele não permitirá que você saia de suas mãos. Certo. Muito importante. Você não deve adiar ou dizer coisas como: não quero acreditar em um Deus que me mandaria para o inferno, sendo que ele enviou seu Filho único para te resgatar pelo preço do seu sangue. Certo, você não quer dizer isso. Não é sobre ser mais bom do que mal ou arriscar nisso. Não quero acreditar em tudo sobre Jesus. Só penso que sou mais bom do que mal, e se houver céu, talvez entre. Mas ninguém entra só pela bondade. Não é a sua bondade que vai te fazer entrar. É o sangue de Jesus e a fé nesse sangue e na obra consumada dele. Não podemos nos salvar, ninguém é bom o bastante para ir ao céu. Só Jesus. Ele recebe toda a glória. Ele receberá toda a glória para sempre e sempre. Tudo bem. Hoje de manhã, durante meu tempo de oração, orei por todos que assistiriam a este vídeo. Portanto, querendo ou não, você foi alvo de oração. E se não formos arrebatados hoje, e eu acho que hoje é um dia perfeitamente bom para o arrebatamento. Mas se não, se Deus quiser, eu vejo vocês amanhã. Eu amo vocês.